melhor. Um ano novo que chega e continuamos na melhor. Web Rádio Cidade, a melhor programação. Feliz Natal. Feliz Natal. Web Rádio Cidade, tá na cidade, tá na boa. Deseja um Feliz Natal e um ano novo de muita paz. Rádio Cidade é muito mais que rádio. É imagem, é inovação, é 100% digital. Uma nova e moderna maneira de se conectar e interagir com ouvintes e internautas, trazendo o melhor da música, entretenimento, esportes, entrevistas e muito mais. E sabe o melhor de tudo isso? Estamos ao alcance de todos, na palma de suas mãos, através da tela do seu celular, tablet, computador e até mesmo de sua Smart TV. Seja bem-vindo ao futuro. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Rádio Cidade. Web Rádio Cidade. Alô você, grande abraço, boa tarde para você dos aplicativos. Alô você aí do nosso canal do YouTube, estamos chegando nesta manhã de sexta-feira. Hoje é dia 15 de dezembro, 13 horas e 50 minutos, e o nosso bate-papo nesta sexta-feira é sobre a desoneração fiscal e sobre o imposto de renda. Conosco, André Luiz Comunello. Possui graduação em Ciências Contábeis no ano de 2006, especialista em Controladoria e Auditoria Contábil ano de 2007, mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná em 2010, professor universitário e contador, consultor do escritório Comunello de Contabilidade aqui em Francisco Beltrão, com ênfase na área de gestão empresarial e planejamento tributário. André, grande abraço, prazer revê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos os ouvintes, quem está nos assistindo. É um prazer rever você, Cadu, e agradecer o convite de estar aqui hoje para a gente discutir esses temas tão importantes, né, que fazem parte aí da nossa vida, que é a questão tributária, que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né, por achar algo muito complexo, mas que interfere muito dentro da nossa vida. E aí nós temos algumas alternativas e algumas maneiras também para auxiliar os outros com a questão tributária. Um assunto, André, que a gente vê muito na televisão ultimamente é a palavra desoneração fiscal. E nós recebemos aqui muitas perguntas para explicar como funcionava e o que era a desoneração fiscal e o que vai acontecer se ela vier a terminar. Perfeito. Então, essa é uma modalidade que o governo federal instituiu para um grupo de empresas. Então, o governo, pensando na questão da empregabilidade, ou seja, para que esse grupo de empresas possa trazer mais empregos no Brasil, ele criou uma vantagem tributária. Então, ele pegou os principais grupos hoje que empregam no Brasil, como, por exemplo, o grupo têxtil, o grupo de transporte, o grupo de radiodifusão, o grupo de telemarketing, o grupo de construção civil. Então, hoje são 17 grupos, 17 setores. E aí, o governo ele fez uma substituição da alíquota do INSS. Então, como a gente sabe, quando a gente contrata um empregado para trabalhar na nossa empresa, nós temos que recolher o INSS. E esse INSS, ele é recolhido de duas formas. A primeira forma, ele é descontado do funcionário. E a segunda forma é uma parte adicional que a empresa tem que pagar.
Então, por exemplo, uma indústria têxtil que contratou uma costureira, ela vai contratar a funcionária por R$1.000, R$2.000. Sobre esse salário, ela vai descontar o INSS do empregado. Mas, por trás disso, essa empresa, essa indústria têxtil, ela vai pagar mais um outro tributo de INSS adicional. E esse tributo, ele era pago sobre o valor do salário que a costureira ganhava. Então, o que o governo veio fazer? Ele falou, olha, ao invés de você pagar esse adicional, esse INSS a mais sobre o salário, eu vou te desonerar. Você vai pagar um percentual menor sobre o teu faturamento. Então, esse é a ideia central que a gente tem do processo de desoneração. É uma substituição. Então, com isso, as empresas, né, esses 17 setores desonerados, eles conseguiram gerar, dentro desse período, manter mais de 1 milhão de empregos. Então, é algo bem significativo e que efetivamente traz um retorno para as empresas. Ou seja, aqui também em Francisco Beltrão, muitas empresas tinham essa desonerização. E, sim, com certeza. Aqui em Francisco Beltrão, a gente, tanto em Beltrão quanto na região, nós somos um polo têxtil, temos várias indústrias têxtil, temos várias indústrias grandes de construção civil, várias empresas de transporte. Então, muitas dessas empresas com certeza foram beneficiadas e esperam ser beneficiados, né? Infelizmente, com o veto do presidente, que tá para ser derrubado agora na Câmara e no Congresso, que volte essa desoneração até 2027, porque isso traz uma significativa redução tributária para as empresas. Vamos fazer aqui um pensamento. Se esse veto não for derrubado, for vetado, a gente está falando de quantos milhares de empregos perdidos? Nós estamos falando, sim. Nas últimas pesquisas e estudos que a gente tem aí com as associações de classe, nós estamos falando em torno de 1 milhão de empregos. Então, é algo muito significativo. Como que você está sentindo os bastidores? Você acha que o governo vai perder esse veto? Os deputados vão derrubar e vai acabar acontecendo como sempre acontece? Sim, com certeza. É uma troca, né, Cadu e ouvintes? A gente sabe que economicamente, politicamente, o governo fez a sua parte, né, dizendo que era inconstitucional, mas a gente já tem isso desde 2011, então é um período muito grande que vem essa desoneração. Automaticamente jogou no colo do Congresso, do Senado, com certeza vai ser derrubado com ampla maioria e efetivamente vai voltar a desoneração. Só que em troca disso, com certeza, o governo vai querer algumas aprovações, como é o caso da reforma tributária, que nós estamos aí em via de regra, né? Se tudo correr bem, na próxima semana teremos a última semana de sessões, então ela deve ser aprovada, e o governo também vai querer uma aprovação de outras regras tributárias com o intuito de amenizar. Mas pode ter certeza que vai retornar sim, se já, né, estamos aí nesses próximos dias, né, ou até mesmo hoje, já falando em os vetos, né, que vão ser votados. Então, quem sabe aí no decorrer até da nossa fala já tenhamos alguma notícia em relação a isso. Até porque a semana que vem, quarta-feira, começa o famoso recesso branco, né? E tudo volta, acredito, só para fevereiro. O que for vai ser até quarta-feira. Perfeito. O que tem que acontecer vai ser até quarta-feira, seja reforma tributária, seja desoneração, seja outros requisitos, né, Cadu? Isso vai acontecer e já foi aprovado nas duas casas por ampla maioria. Então, com certeza, isso vai trazer um alento e os empresários podem se programar que essa desoneração vai retornar e isso vai ser uma injeção de ânimo, de dinheiro, de recurso e também para os empresários que efetivamente estão dependendo disso para suas margens, para os seus investimentos, porque dá uma diferença muito grande, né, Cadu? Imagine só, você sabe que o teu faturamento ele não é constante, né? Mas o teu número de empregados, geralmente você tem que manter ele constante, porque uma hora o teu faturamento vai voltar.
Então, pensa aquela empresa que tem lá 100 funcionários e ela está pagando o INSS sobre o salário desses 100 funcionários e aí, um determinado mês, por algum motivo, o faturamento dela cai lá embaixo. Ela vai continuar pagando o INSS lá em cima elevado. E quando a gente coloca esse INSS, essa desoneração sobre o faturamento, nós temos um equilíbrio. A hora que o faturamento cai, automaticamente vai cair também a questão tributária. A hora que o faturamento vai se elevar, a empresa vai pagar mais. Vai se autoajustar, vamos dizer assim. Perfeito, ele é um autoajuste. Então, nós temos que reconhecer que foi um avanço significativo dentro da área tributária, a desoneração. E se ela se mantiver, e eu acredito que vai se manter até 2027, isso vai trazer um alento muito grande para a nossa economia. Somente essas 17 classes que o professor falou continuam ou tem outras classes que podem ser inseridas na desoneração? Não, é só as 17 classes, são as classes hoje que mais empregam no Brasil, né? Algumas indústrias de transformação, como eu falei, têxtil, telemarketing, transporte, entre outras. Nós já tínhamos antigamente 30 setores desonerados, aí ao longo do tempo ele foi reduzindo, chegando hoje aos 17, não vai ter alteração, nenhum vai ser excluído, nenhum vai ser incluído, e os percentuais serão mantidos, tá? E a gente sabe também, né, Cadu, que hoje, efetivamente, com a desoneração, o governo está arrecadando mais do que arrecadava antes, sabe? Por quê? Porque 1 milhão a mais de emprego. Então, mais FGTS sendo pago, mais imposto de renda, nós temos a economia girando, nós temos o consumo, então não tem o porquê isso não continuar, tá? Então, essa sistemática de desoneração, claro, ela deve ter uma mudança agora com a reforma tributária, não podemos também dizer que ela vai se manter, mas esperamos que seja algo muito próximo disso, porque isso é muito importante para as empresas. Inclusive pós-pandemia, né? Tem muita gente que agora está colocando as empresas nos eixos para o próximo ano voltar a desenvolver, né? Então, se a desoneração vier mesmo aí para 2024, quem sabe o Brasil volte a crescer novamente, né? Com certeza. Até eu comento, né, com o pessoal aí, quando a gente conversa sobre economia, que infelizmente, né, no Brasil a gente está assim, cada mês nós temos uma coisa boa, uma coisa ruim, né? No outro mês vira, aquela que foi ruim fica boa, então não engrena, sabe? Então, assim, a gente precisa disso, desses bons ventos, dessas boas ideias, que elas se continuem, porque, como você falou, infelizmente a gente veio de um tempo de pandemia, nós viemos de tempos hoje, querendo ou não, impactando no Brasil aí guerras, né? Uma já muito longa, que impacta nos alimentos, agora uma outra guerra aí também, estamos aí prestes de talvez uma nova aqui na América do Sul. Então, às vezes as pessoas me perguntam, André, mas isso impacta na economia? Sim, isso impacta muito na nossa economia. Os preços, né? Essa loucura de preços, tudo, fertilizantes, né? Que vinham da Rússia, o trigo que vinha da Ucrânia, acaba impactando hoje na economia. Então, assim, esses bons ventos de continuar a desoneração da folha, aplicar uma reforma tributária, sabe? Dar esse respiro para o empresário, para que ele possa efetivamente contribuir para o crescimento do Brasil. Contratar pessoas, aumentar os salários e fazer com que a economia se desenvolva. Antes da gente chegar no imposto de renda, uma notícia que chama a atenção, que aconteceu há 3 dias, é que no estado do Paraná, a alíquota do ICMS subiu de 19% para 19,5%. O que significa esse 0,5% a mais para nós, cidadãos comuns? Você viu, Cadu, que eu falava, né? Nós temos uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Então, assim, parece que a economia ela não está conseguindo trazer só bons ventos. E esse é o grande problema do motor da nossa economia não crescer. Então, a gente tem talvez aí uma boa notícia que a desoneração vai continuar, mas infelizmente para nós paranaenses, o ICMS ele vai aumentar. O ICMS ele foi aprovado agora, o aumento. Na verdade, fazendo um breve histórico, né, o ICMS, a alíquota modal, que a gente chama, que é a alíquota básica, ela sempre foi de 18%. Tá? O ano passado nós tivemos um aumento, agora do ano passado para esse ano, para 19% no Paraná. E agora os deputados aprovaram, né, um projeto encaminhado pelo governador para aumentar para 19,5%. Tecnicamente, o que isso impacta? O ICMS é cobrado do consumidor. Então, efetivamente, nós vamos perceber um aumento
dos tributos. Um aumento tributário que vai ocasionar um aumento do produto final. Então, a partir do momento que se incrementar os 19,5% para o ano que vem, né, nós temos um período de transição aí, nós vamos ver que produtos, a grande maioria, eles terão um aumento. Tá? E 0,5%, muita gente diz, mas é pouco 0,5%. É que 0,5% ele impacta no produto final em torno de 3%. Tá? Então, quando a alíquota aumentou de 18 para 19, talvez a gente não percebeu, mas a grande maioria dos produtos aumentaram em média no Paraná 6%. Porque aumentou 1%, isso equivale a 3% no produto final. Agora, de 19 para 19,5%, nós estamos falando mais de 0,5%, ou seja, 3% de aumento no produto final. Então, quem vai pagar a conta? Nossa. É nós, somos nós consumidores. Todo final de ano a gente fala do imposto de renda, daquelas famosas doações que pessoas físicas e jurídicas podem fazer de um percentual do imposto. Gostaria que você pudesse nos aprofundar a esse respeito, como que funciona esse programa. Perfeito. Quando eu falo nesse tema, eu sou entusiasta dentro dessa ideia. Só esse ano eu já participei aí de pelo menos 3 outros eventos tratando sobre isso. E eu sempre começo falando desse tema na seguinte ideia. Nós reclamamos que a nossa carga tributária é alta, que a gente paga muito tributo. Nós reclamamos que os tributos que nós pagamos, às vezes, nós não temos a devolutiva, né, que a gente esperava em saúde, em segurança, em educação, em transporte, em saneamento básico. Então, a doação ou a destinação do imposto de renda é uma forma de nós, contribuintes, aplicarmos o recurso aqui em Francisco Beltrão. Então, você pensa que você tem nas suas mãos o poder de decidir efetivamente aonde você quer aplicar o teu recurso. Tá? Então, às vezes a gente fica reclamando, mas eu vou ter que pagar imposto de renda ano que vem, vou ter que mandar dinheiro lá para o governo federal. Por que você não deixa já aqui em Francisco Beltrão esse recurso? E aí, para isso, né, Cadu, nós temos o que nós chamamos de incentivos sociais. Então, são projetos aprovados aqui em Francisco Beltrão, onde a pessoa pode, né, fazer uma destinação. Então, o que é a destinação? A destinação é você pegar parte do que você teria que pagar e deixar aqui em Francisco Beltrão. Tá? Deixar aqui em Francisco Beltrão em algum projeto. Hoje nós temos projetos para criança e adolescente, que é um fundo específico. Hoje nós temos projetos para os idosos. Hoje nós temos projetos culturais rodando aqui em Francisco Beltrão e hoje nós temos projetos esportivos. Então, a gente tem vários projetos que dependem desse recurso para fomentar. E aí, o que a gente pode fazer? Pegar parte desse dinheiro que a gente deve para o governo federal e deixar aqui. Qual a porcentagem máxima permitida? Depende do fundo, tá? Então, até o final do ano, até 31 de dezembro, 28 de dezembro, né, que é o último dia bancário, de expediente bancário agora de 23, você pode destinar até 6% para o fundo da criança e do adolescente ou 6% para o fundo do idoso, por exemplo. Um ou outro até 6%. Ou você pode mesclar. 3% para um, perfeito. Dentro dos 6%, você pode destinar o que você quiser para dentro desses 2 fundos. Então, por exemplo, tá? Destinação não quer dizer que você está pagando nada a mais. Tá? Então, por exemplo, se esse ano ou nos últimos anos, você paga em média, por exemplo, sei lá, R$1.000 de imposto de renda todo ano você paga na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Você pode pegar 6% desses R$1.000 e já deixar aqui em Francisco Beltrão. O ano que vem, quando você for fazer o teu imposto de renda, você não vai pagar os R$1.000 para o governo. Você vai pagar só a diferença. Tá? Então, ele vai reconhecer que você fez a doação. Ele vai reconhecer que você fez esse pagamento. Tá? Então, isso é possível. Então, a gente tem um poder na mão de deixar um recurso aqui em Francisco Beltrão para fomentar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos idosos e não tirar nada do bolso. Só vai estar antecipando. Tá? Só tem algumas regras, né, Cadu e ouvintes? A gente tem essa destinação, ou seja, você deixar a parte aqui, ela é
aceitável para aquelas pessoas físicas que fazem a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, que hoje existem 2 modelos, o completo e o simplificado ou simples. Então, aquelas que fazem pelo modelo completo, elas podem fazer essa destinação. Tá? Ah, André, eu não quero fazer esse ano. Posso fazer o ano que vem? Pode fazer o ano que vem. Só que o ano que vem você não pode fazer, por exemplo, 6% para o fundo da criança. Você só pode fazer 3%. E 3% para o fundo do idoso. Tá? Daí você já tem essa limitação. Esse ano você pode trabalhar da forma com que você quiser. Quanto esses fundos têm arrecadado nos últimos anos? Tem uma estimativa, por exemplo, do ano passado, quanto se arrecadou? Ano passado foi o ano que nós tivemos uma queda. Tá? Então, em 2021, o fundo arrecadou, o fundo da criança, do adolescente e do idoso, que é gerenciado pela Ação Social aqui de Francisco Beltrão, ele arrecadou em torno de 270 mil. Esse ano nós tivemos uma queda para 247 mil. E a estimativa desse ano sobe, desce? A estimativa é sempre subir, né? O que a gente tem hoje dentro do nosso núcleo lá dos empresários contábeis, dentro da nossa vivência, né, com outros colegas da área e estudos que a gente tem, é que Francisco Beltrão hoje tem um potencial de chegar a 600 mil reais. Então, se a gente conseguir divulgar isso e fazer com que essas pessoas físicas entendam essa ideia, nós podemos hoje chegar a praticamente 2,5 vezes mais do que a gente está arrecadando. E olha quantas crianças, adolescentes, quantos projetos para os idosos a gente pode fomentar aqui em Francisco Beltrão. Esses recursos, por exemplo, eles são livres para ser usados de qualquer maneira ou só pode ser usado para pagar funcionário ou para comprar subsídios? Como é que funciona a destinação do dinheiro para que as pessoas entendam? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pode achar assim, tá, mas eu vou deixar lá o dinheiro na prefeitura e o prefeito vai fazer o que quiser. Não, existe uma conta bancária e um fundo específico para isso. Tá? Então não vai cair lá na conta da prefeitura e o prefeito vai poder fazer asfalto, reformar o posto de saúde, nada disso. É um fundo específico, uma conta bancária específica, vai prestar contas disso. Os projetos são aprovados. Então, por exemplo, hoje você tem a PAI com projeto aprovado, você tem escolas no Padre Eurico com projetos aprovados, tem aquele projeto da Polícia Militar com as crianças, com um projeto aprovado. Então, quem tem uma associação, ela aprova o projeto e ela vai pedir o recurso e vai dizer aonde que ela tem que gastar. Então não é simplesmente, eu vou dar 50 mil reais para a associação X e ela faz o que quiser. Não. O que você quer fazer? Eu preciso de uma televisão, eu preciso de um refeitório, eu preciso de brinquedo. Um fogão. Então ela vai efetivamente fazer os pedidos, a ação social vai aprovar esses pedidos e aí esse recurso vai ser investido. Então, é algo muito bem controlável, tá? E em todos os eventos, né, que a gente participa, a ação social ela tem prestado contas, então a gente tem como saber aonde estão sendo aplicados. São projetos que a gente vê no dia a dia e que a gente não sabe, talvez, que esses projetos, como é o caso do ProERD, né, como é o caso da PAI, como é o caso daquela associação que tem ali no Padre Eurico, tá? Acho que é CIMAD também. Então, todas elas recebem recursos e todas elas fazem essa aplicação. Então, a gente tem uma gama de crianças e adolescentes que estão sendo atendidos. Então, por isso que eu volto na minha fala inicial. Por que a gente não pode deixar o nosso recurso aqui sem gastar R$1 a mais? Então, é importante dizer que quem faz pelo modelo completo e quer deixar o dinheiro aqui, você não vai pagar esses 6% a mais. Vai ser descontado. Vai ser descontado, só está antecipando aqui para Francisco Beltrão. Então, deixa o recurso aqui, né? Conversa com a ação social, entende como os projetos são
realizados, como são as prestações de contas, Podem quais até visitar, crianças. se quiser. Claro, isso é importante, sabe? A gente vai, leva às vezes as crianças, quando a gente faz algum evento, as crianças para fazer alguma apresentação, para fazer essa demonstração. Eu acho que isso é importante porque a gente sabe que a nossa carga tributária é alta, a gente sabe que nós não temos o retorno desejado que a gente espera. Então, se a gente puder fazer nossa parte, deixar o recurso aqui, é extremamente importante. André, por exemplo, o pessoal vai sair de férias, o que ele não pode deixar de pagar imposto, fazer antes de ir para as férias? Agora no final do ano, o que ele tem que lembrar antes de ele colocar a mala no carro? Que impostos tenho que deixar certo antes de eu pôr a família no carro e viajar? Perfeito. Agora a gente entra numa onda aí de descanso merecido, né? Com certeza. De 2023, que foi um ano puxado, né? Pra gente renovar as nossas energias aí para 2024. Mas, infelizmente, na volta das férias é que começa, né, a nossa grande gama aí de tributos que nós precisamos pagar. Então, acho que um dos principais para esse ano ainda é o que a gente estava discutindo da destinação, da doação, da destinação do imposto de renda. Se puder fazer esse ano, vai ser muito bem-vindo para que o município e a ação social possam fazer o seu trabalho. E aí também a gente já tem, né, Cadu, agora na volta em janeiro, né, com certeza um que vai impactar diretamente é o IPVA, né, dos nossos veículos. Lembrando que foi aprovado junto, volto a falar, né, é um positivo e um negativo, né? Foi aprovado agora junto com o aumento do ICMS, foi aprovado o aumento do desconto para o pagamento à vista do IPVA. Tá? Então, o IPVA ele vai ser o pagamento à vista, um desconto de 6%, antes era 3%, senão ele vai ser parcelado. Então, a partir do dia 19 de janeiro, já começa as nossas datas de pagamento. Então, isso efetivamente vai vir, né, para as pessoas. E depois a gente tem o IPTU também, que a partir de fevereiro ou março aí nós já vamos ter o pagamento deles, que aí começa esse ano tributário, né? E para quem é empresário, né, Cadu, não pode esquecer do nosso 13º, né? Dia 20, então, de dezembro agora, data limite para o pagamento da última parcela para quem é empresário e para quem é empregado também, né, deve estar ansioso aí para essa injeção de recursos na economia. Então, até dia 20 é a data final para o pagamento do 13º salário. Muito se fala que no Brasil a gente trabalha 6 meses do ano para pagar imposto. É verdade ou é mito? É verdade, é verdade. Hoje a nossa carga tributária no Brasil, eu vou um pouquinho além disso, tá, Cadu? Hoje a carga tributária no Brasil, ela demanda hoje basicamente de tudo que você ganhar, o teu salário inteiro, ele vai até meados de maio, depende do ano, 29, 28, 23 de maio, tudo que você ganhar é para pagar tributo, indiferentemente de quanto você ganha. Tá? Então você pensa nisso. Então, o que você ganhar de janeiro até maio não é teu, é do governo. Tá? E eu vou um pouquinho além. Do que você ganhar de maio até agosto também não é teu. É para você pagar os serviços que o governo deveria prestar para você. Tá? Então, efetivamente no Brasil, a gente fala que o nosso recurso financeiro é de setembro a dezembro. De janeiro a agosto, nós estamos nesse manicômio, né, com perdão da palavra, né, tributário, que efetivamente faz com que nós não consigamos dar esse pulo do gato e fazer a nossa economia e a nossa roda, né, financeira girar. Mas é isso mesmo. Tá? Então, a gente tem aí até maio, tudo que a gente ganha é para pagar tributos. E depois é para fazer o pagamento que o governo deveria nos pagar. Só para ilustrar o que a gente está falando ao vivo do impostômetro. 2 trilhões, 906 bilhões, 136 milhões, 600.237 reais e 44 centavos até agora. E está atualizando, correndo, indo. Ou seja,
mais de 2 trilhões de É muita impostos coisa. pagos esse ano de 2023. Federal, estadual e municipal. E esse impostômetro é legal até para os contribuintes, para quem estiver nos assistindo e ouvindo, olhar que logo abaixo, Cadu, se você for olhar, né, você vai ver que tem ali algumas simulações, às vezes, quantos carros você pode comprar, quantos apartamentos de luxo você pode comprar em São Paulo, quantas cestas básicas. Então vai acompanhando isso para você ter uma noção, porque quando a gente fala em 2 trilhões, às vezes a gente se perde, né? Mas às vezes é muito. E daí às vezes ele fala ali, ó, com esse recurso você pode comprar tantos apartamentos em tal bairro de tal cidade. Então às vezes ele vai aparecendo isso, então isso é importante. Então a gente precisa se conscientizar, né? Nós como empresários, nós como contribuintes, nós precisamos nos conscientizar que sem uma reforma tributária condizente, o Brasil não vai alavancar. E isso, né, Cadu, efetivamente é uma obrigação nossa de contribuinte de cobrar. Se a gente não cobrar, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não mandar uma mensagem para um deputado que a gente votou, para um senador que a gente votou, dizendo, olha, aprova a desoneração, olha, aprova a reforma tributária, olha, não aprova o aumento do ICMS, né? E esperar que outros vão fazer isso para nós, não vai baixar. E para o pessoal ter uma ideia desse número gigante que eu falei aqui dos 2 trilhões e alguma coisa, os impostos do Paraná são 5,59%, ou seja, 162 bilhões de reais arrecadados no Paraná somente. Com certeza. Então é algo tão assim, a gente falar em São Paulo, né, que é um motor aí econômico e tributário do Brasil, é muita coisa. Só que a grande situação, né, Cadu, que eu vejo na questão tributária, e isso eu falo bastante também, é que assim, pagar a gente tem que pagar. Não tem escape. Não tem o que fazer, sabe? Se eu for trabalhar, se eu for aposentado, se eu tiver uma empresa, é o ônus que nós temos que pagar para que a alavanca do Brasil ela possa crescer. Só que a questão principal é o retorno disso. Então, às vezes, a gente não está tendo retorno, então eu tenho que pagar o tributo e colocar meu filho numa escola particular porque eu não tive acesso à escola pública. Ou vou ter que pagar uma empregada porque eu não tive creche para o meu filho. Ou eu vou ter que parar de trabalhar. Então, assim, é isso que os políticos e que nós, como contribuintes, como cidadãos, nós temos que pensar. Tá? Porque a grande questão, né, Cadu, é que assim, nós como consumidores, nós não colocamos a mão no bolso para pagar o tributo. Porque o tributo está incluído no Está embutido em tudo, né? produto. Então, quer dizer, quem tem a dor de pagar o tributo é a empresa, é o empresário. Nós aqui, como contribuintes, se eu for comprar lá minha água mineral aqui para me levar para a praia, eu vou pagar meus 2, 3, 4, 5 reais, 10 reais, só que aqui dentro tem o tributo que alguém vai ter que pagar. Para a gente balizar, o professor falou acerca de São Paulo, representa 37,39%, só São Paulo mais de 1 trilhão de impostos. Comparando conosco, Francisco Beltrão, até o presente momento, até agora, mais de 64.270.000 de imposto. Perfeito, é basicamente boa parte do orçamento de Francisco Beltrão, né? Então, o orçamento de Beltrão está balizado muito nesses números, né? Então, é um recurso significativo. Só a questão principal, eu sempre digo que nós temos que ter gestão. Se a gente não tiver gestão, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja nas nossas economias, seja na política, né? Seja na prefeitura, no estado ou no país, a gestão é que faz com que esse recurso seja bem aplicado. O professor falou que uma coisa é boa e a outra é ruim. A única coisa boa que tivemos essa semana é que o gás natural de 18% de imposto foi para 12%. Isso aí. E o restante, a energia elétrica, exceto a eletrificação rural, de 18% para 19%. Água mineral e bebida alcoólica de 17 para 17,5%, artefatos de joalheria e ourivesaria de 17 para 17,5%, também produtos de tabacaria de 17 para 17,5%, ou seja, vou ter que colocar mais
mais preço, porque Com ter que pagar lá na certeza, frente. é isso aí, como você falou, é uma compensação, né? Vou diminuir o GLP, que é algo que é mais comum, é mais corriqueiro, e vou aumentar as outras, né? Então isso acaba impactando e às vezes travando a nossa economia. Professor, quero te agradecer muito pela tua participação, para trazer para nós aqui a dúvida dos ouvintes e já de antemão já convidar ano que vem para participar do nosso podcast, do Gente que Faz Beltrão. Mas daí é diferente, é para contar a história do André Comunello, onde nasceu, o neto da famosa Dona Elza Comunello, saudosa memória, e quantas histórias eu ouvi da Dona Elza Comunello, quantas e quantas vezes eu fui até lá entrevistar ela, ela me mostrou lá os kits de cozinha de antigamente, eu tenho muito vivo na minha memória essa lembrança. E ano que vem, com calma, já no novo estúdio do podcast, vamos receber o André para contar um pouco da história, porque para mim, na minha vida aqui em Francisco Beltrão, o André está na lista dos 12 que estarão aqui do Gente que Faz Beltrão em 2024. O André, quem sabe não lembra, mas muitas das vezes eu fui no André, lá na contabilidade, tirar as minhas dúvidas, e aquelas respostas me ajudaram a tornar quem eu sou hoje, centrado, com os impostos sempre em dia, não devendo nada para ninguém. Então, assim, você vai vir contar a tua história aí a partir do ano que vem e vamos divulgar para todo mundo onde nasceu, onde passou a infância, onde estudou, com tempo aqui no Gente que Faz Beltrão. André? Obrigado, Cadu, pelo convite. Tá discutindo um tema tão importante aí para todo mundo, né? Algo assim que interfere. Vou ficar muito feliz em estar aqui o ano que vem, né? Parabenizar você aí também por ser esse empreendedor aí, de montar a tua empresa, e também eu sei que tributariamente também não é fácil, né? A gente tá aqui, parece tudo bonitinho, né? A coisa rodando, mas os bastidores tributários, eles são bastante complexos. Obrigado, Cadu. Desejo a todos aí, os ouvintes, a quem está nos assistindo, e a você, a sua família também, um abençoado Natal e um excelente 2024. Tá aí a presença do professor André Comunello, da Contabilidade Comunello, aqui na programação da Web Rádio Cidade.